Grupo 8, piolhos, pulgas e carrapatos. Integrante: Maria Lu dos Reis Bento e Maria Carolina Oliveira Diniz. Os três que eu citei são hematofagos, que significam que só se alimentam de sangue. O primeiro exemplo deles é o piolho, que a gente vai perceber que são bem específicos ao local que vão parasitar. Um exemplo da primeira espécie de piolho é o Pediculus capitis, que é encontrado habitando cabeça de pessoas. O segundo exemplo, Pediculus humanus, que habitam partes cobertas do corpo. E o terceiro, que é de um gênero diferente, Pechirus pulpi, ou piolho do pubis, que tem preferência na região pubiana e perineal. Pedículos humanos têm dimensões ligeiramente superiores à de Pediculus capitis. Os machos são menores que as fêmeas, a cabeça é pequena, ovoide bem destacada do corpo. Pechirus pubis, ou piolho do pubis, é menor que os demais. Tórax e abdômen fundidos em uma peça só. O Pechirus pubis é o piolho do pubis, ou piolho chato, e ele é o menor que os demais. Eles possuem o tórax e o abdômen fundidos em uma só peça. E os ovos parecem o de pedículos, só que ainda menores. Esse é o ciclo de vida dos piolhos, em que as fêmeas colocam seus ovos rentes à raiz dos cabelos ou do pelo do animal. A partir dos ovos vão surgir as ninfas e elas vão crescer até adultos. Infecções por Pediculus capitis, lesões no couro cabeludo, principalmente na nuca. Por Pediculus humanus, produz lesões localizadas predominantemente na parte superior do dorso, nos ombros, nas regiões axilares, cinturas e regiões glúteas e coxas. Pechirus pubis, manifestações ocorrem na região das virilhas, períneos e coxa. Doenças ocasionadas ou transmitidas por piolhos: tifo, febre das trincheiras e febre recorrente. A prevenção e controle contra esses parasitas é evitando o contato físico com pessoas infestadas, suas roupas ou objetos de uso pessoal, em instituições fechadas, inspeção periódica dos cabelos e tratamentos positivos, em situações epidêmicas, tratamento de massa. Incluir a prevenção da pediculose nos programas de educação sanitária. Na classificação das pulgas, o nome das ordens se refere à ausência de asas e aparelho bucal do tipo picador-sugador. Algumas das espécies são Pulex irritans, Tunga penetrans e Tugiase. Em relação à morfologia das pulgas, medem de 1 a 3 milímetros de comprimento, fêmeas um pouco maiores que os machos. A cabeça é constituída por uma cápsula quitinosa, presença de sulco antenal. As pulgas têm 4 estágios de vida: ovo, larva, pupa e adulto. Nas fases 1 e 2, os ovos eclodem depois de alguns dias que são postos e deles saem as larvas vermiformes. Na fase 3, dentro de uma semana, as larvas tornam-se adultas e passam ao estágio de pulga. Na fase 4, a pulga adulta sai do seu casulo e nessa fase esses insetos se tornam ectoparasitas hematofagos. Existem algumas principais espécies de pulgas, como por exemplo a Pulex irritans, que é a pulga do homem, a pulga de cães e gatos e de outros gêneros. As pulgas elas estão presentes na transmissão de doenças desde muitos anos atrás, como por exemplo a peste bubônica, e transmitindo outras doenças como na peste urbana e na peste silvestre. Tópicos importantes na prevenção e controle das pulgas: controle de roedores, controle de pulgas, vacinação e medicação preventiva e educação sanitária. A tifo murino e as eumintase são outras doenças causadas por pulgas. São parasitiformes e são divididos em duas famílias. Em relação à morfologia dos carrapatos, existem diferenças a serem observadas em relação às famílias Argasidae e Oxididae. Aqui são alguns exemplos de espécies de carrapatos da família Isoxidae e da família Argasidae. Doenças produzidas por carrapato. Alguns exemplos: dermatite por picada de carrapato, paralisia por picada de carrapato. Doenças transmitidas por carrapato:
febre maculosa, febre recorrente, eritema crônico migratório, doença de Lyme. O ciclo de vida dos carrapatos começa quando a fêmea se desprende do hospedeiro e deposita milhares de ovos, e assim eles irão eclodir, dando origem às larvas. Essas larvas, quando oportuno, irão se fixar a um hospedeiro e se alimentarão de sangue. Após se alimentarem, irão cair até o solo e irão se transformar em ninfas. Essas ninfas voltarão ao hospedeiro e se tornarão adultas. A prevenção e controle dos carrapatos é pelo combate e pela proteção das pessoas sujeitas aos riscos de infecção. O primeiro objetivo é perseguido com a aplicação de inseticidas de ação residual. O segundo objetivo é conseguido evitando-se sempre que possível áreas infestadas por carrapatos.